Nossa boa noite à Irmandade Religiosa. Estamos iniciando a partir desse momento o programa No Mundo dos Orixás, Encantos e Magia. Hoje, mais uma vez ao vivo, dia 26/10, estamos aqui para conversar com a Irmandade Religiosa. Já nesse programa tradicional, que já está chegando no seu 8º ano, programa de cunho afro-religioso cultural, que é uma produção da FECAB, Federação dos Cultos Afro-Brasileiros, Umbanda e Quimbanda, que tem a apresentação desse que vos fala, Babalorixá, Pai Marcos de Oxalá, e Ialorixá, Mãe Ana de Ansã. Programa de cunho afro-religioso, conforme eu já disse, do qual a gente busca sempre estar trazendo um pouco de cada matéria, falando de tudo um pouco com respeito aos nossos orixás, entidades de Umbanda, entidades de Quimbanda, satisfazendo um pouco a curiosidade da Irmandade, como também relembrando algumas coisas para aqueles que de uma certa forma já as viveram e hoje em dia vão deixando cair lá dentro daquela caixinha que nós chamamos que é a sabedoria, e ali vai ficando, passando no seu dia a dia, muitas vezes na oralidade, e outros deixando até esquecer por falta de talvez de merecimento daqueles do qual a buscam. Então o programa Mundo dos Orixás busca de uma certa forma sempre de uma forma temática, de uma forma aberta, simples e construtiva, trazer esses fundamentos novamente à tona. Programa No Mundo dos Orixás, Encantos e Magia. Estou ao vivo hoje, 26/10. Vamos dar início ao nosso programa. Semana passada, voltei, fiz um programa ao vivo a semana passada, onde falei bastante com respeito à doutrina religiosa, principalmente da parte do africanismo, onde criou-se grande repercussão diante de tudo aquilo que eu falei, principalmente, digamos assim, pela Irmandade Religiosa, que trata mais diretamente comigo, não só em termos de freguesia, pessoas que procuram a casa, como também entre os filhos da própria casa. E uma das coisas, digamos assim, que algumas pessoas disseram: pô, Pai Marcos, o senhor estava demais, o senhor estava brabo. Não, na verdade não estava. E expliquei, várias vezes me pegaram sorrindo no programa, que a finalidade do programa, ou a minha finalidade como um doutrinador de religião, é justamente isso: buscar de uma forma construtiva, tentar desmistificar o que seja realmente aquilo que se diga que é o segredo da religião. A essência não se muda, o fundamento não se muda, mas como hoje em dia, de alguma forma, há uma grande leva de irmãos novos dentro da nossa religião, e isso tem trazido várias atividades novas também, como também pareceres novos com respeito à nossa religião, eu me vejo obrigado, de alguma forma, de vez em quando estar puxando a linha, sabe? Esse carretel aí que está esticado aí, pelo menos para que as pessoas se deem por conta que o fundamento existe e é para ser cumprido em si. Então agradeço de toda forma a todos aqueles que ligaram, todos aqueles que estiveram conversando comigo com respeito àquilo que eu vinha falando, tá? E me dando razão em muita coisa daquilo que eu falava. Outros, pô, mas o senhor pegou pesado. Digo, não, eu acho, digamos assim, que de vez em quando bate aquele fervor e a gente até ultrapassa um pouquinho do limite da ansiedade e acaba falando um pouco mais, mas tenho certeza que tudo foi colocado dentro do seu lugar certo. Eu fui até o orixá, se não me engano, Ossanha, tá? Faltando alguns orixás que ainda vão até Oxalá, do qual vou buscar falar, e mais algumas matérias aqui do qual vou falar. Tá? Matéria com respeito a ciganos, com respeito aos nossos orixás, Exus, muita gente perguntando com respeito a Exu. Então vamos tentar fazer um programa como é costumeiro, um pouco de cada coisa, tudo junto, tudo mais não misturado, tá? Mas fazendo aquele bate-bola que é gostoso aqui, junto com a Irmandade Religiosa, que fica mandando suas mensagens, e a gente vai começando de uma certa forma, lendo aos pouquinhos, tentando passar alguma coisa. Aquilo que eu não consigo ler, tá? Às vezes durante a semana a pessoa me liga: pô, Marcos, lhe liguei. É que na verdade não dá, eu tenho que fazer o programa e ler, e são mensagens, são 20, são 30, são 40 mensagens, e às vezes a resposta se torna um pouquinho complicado a gente colocar diante da matéria do qual a gente está, mas eu busco, através disso aí, depois durante a semana, estar conversando com um com o outro, tá? Todos aqueles que me ligam eu atendo, tá? E ao mesmo tempo consigo reunir algumas matérias para a gente poder trazer e vir fazer o programa com vocês. Programa No Mundo dos Orixás, Encantos e Magia, produção da FECAB, Federação dos Cultos Afro-Brasileiros, Umbanda e Quimbanda. Fazendo novamente o chamamento aos filiados da FECAB, tá? Temos até o dia 31 agora de outubro,
para que as coisas possam se ajeitar em termos daqueles que têm alguma mensalidade atrasada. Dê uma procuradinha ali junto à Farmasul com o pai de Milson Jogum, vice-presidente da FECAB, ali para fazer os seus acertos ali, tá? Porque vai ser remetido aos órgãos públicos, no caso a lista de filiados em si, e vou buscar, como já tenho feito anos e anos, aqueles realmente que estão muito atrasados e não dão nenhuma explicação nem buscam um acordo, eu suprimo da lista da federação em si, tá? Então não se espante se a fiscalização bater aí e ao mesmo tempo você deixar de receber a isenção, mas infelizmente é assim que a gente trabalha, quer dizer, você tem direito à isenção no momento que é afiliado a uma federação e essa federação recebe a sua mensalidade e repassa em formas de várias maneiras, quer dizer, esse programa é mantido pela FECAB, tá? Então, no caso, isso aqui já é um programa que é de todos, porque é mantido da FECAB em si, tá? Mas temos que ajudar um pouquinho a manter as mensalidades em dia. Vamos iniciar por quê? Muita gente... diante das doutrinas que eu faço em casa, muitos filhos, principalmente, a primeira coisa que querem saber, querem estar perguntando, desculpe, a minha voz está um pouquinho mais rouca, tá? Eu estou um pouco afônico também, essa gripe, vou lhe dizer, um vai e vem nesse tempo. Mas vamos lá, com respeito à mediunidade. Então, busquei algumas matérias aqui com respeito à mediunidade, a fase das mediunidades, para que a gente possa conversar um pouco, tá? Isso vai gerar, de alguma forma, mais perguntas, mais doutrina, tá? Mas é assim mesmo que tem que ser, tá? Povo do Oriente, tá? Conversa de um preto velho, caboclo 7 flechas, que me pediram, o significado da pólvora, 7 catatumba também me pediram, tá? A Pantera Negra, Exu ou Caboclo, tá? Me pediram também, trouxe essa matéria também, e os cultos, no caso Exus e Pombagira, que muita gente queria saber. Vamos ver aqui, vamos começar, digamos assim, pela nossa mãe Iemanjá, orixá predominante no ano, que está saindo agora a partir do final de dezembro, entregando o ano para a mãe Oxum, conforme eu já disse, tá? O ano de 2011 será da mamãe Oxum, tá? Com seus acompanhamentos, que ainda falta nós darmos uma olhadinha nisso aí, mas é essencial. Vira para o sábado, mãe Oxum, que está no mundo reinando o ano de 2011, tenho certeza com um ano de muito amor, muito axé, muita fartura, muito dinheiro, principalmente para aqueles realmente que têm merecimento diante disso e buscam com seriedade levar a vida. Então não vá achando que é só a doçura, não, porque geralmente o Oxum vem com o Pai Xangô, tá? E o Pai Xangô é o dono da justiça, né? Então vem clarear isso aí. Faz acompanhamento também um bará, a gente sabe disso, tá? Não existe orixá sem bará. Então nós vamos, mais para o final do ano, fazer uma tradução de tudo isso aí. Mas o ano de 2011 pertencerá à mãe Oxum. A cor amarela será predominante dentro do ano de 2011. Rainha das ondas, sereia do mar, seu canto é bonito quando vem do mar. Essa é mãe Iemanjá. Rainha do mar, Dandelaúda, Inaê, sereia do mar, Abê, princesa do Alocá, Axoque, Janaína, Dona Maria, Mãe Dandá, tá? Ou Mãe Danda também, Marabó, também é chamado, Macuna, Olocum, Amalocum, Coalunga, Cajá, Caiala, Iemanjá Mãe, enfim, várias e várias denominações de acordo com a nação, de acordo com o local. Mãe Iemanjá vem recebendo esses nomes em si. Muitos são os nomes dados a Mãe Iemanjá nas diversas regiões do Brasil. Sua festa muito difundida em todo o país tornam esse orixá mais conhecida dentro do panteão africano, levando pessoas de diversas religiões até a praia no dia 2 de fevereiro, quando Nossa Senhora dos Navegantes, sincretizada com Iemanjá, é festejada por católicos, africanistas e simpatizantes. Iemanjá é considerada, a princípio de tudo, a mãe de quase todos os orixás de origem iorubá, com exceção de Logun-Nedé. De acordo com as lendas, Iemanjá tinha um filho nascido do ar, de nome Orugã, ao qual tentou seduzir a própria mãe. Iemanjá não aceitou de forma alguma aquele ato incestuoso e fugiu do filho, o qual o perseguiu por todos os cantos. No desespero da fuga, Iemanjá tropeça e cai, ferindo nos seus seios, os seios da deusa transformam-se em grandes volumes de água que deram origem ao mar, aos rios, no quais nasceram os demais orixás, Oxóssi, Ogum, Oxum, Ossain, Xangô. Esses aspectos contribuem para a simbologia maternal que Iemanjá possui e que às vezes confundem com Oxum. Porém, quando Oxum é ligado à gestação, à formação do embrião da vida, Iemanjá cuida da infância, dos primeiros anos do crescimento e do desenvolvimento. Iemanjá pode se apresentar de duas maneiras, como jovem, de grande beleza, quando é chamado de Iemanjá Sobô, ou como uma senhora idosa chamada de Iemanjá
Ogun-Té. Sua identificação é fácil, explicada, própria evolução do mundo. Toda a vida da Terra é originária do mar, desde os primeiros seres uniculares até os mais complexos. Daí se extrai que uma vez Iemanjá deu origem a quase todos os orixás e que esses mesmos orixás estão ligados a muitos elementos da vida da Terra. Se inclui que toda a vida existente da Terra é decorrência de nossa querida mãe Iemanjá. Aqui a matéria já me chamou a atenção com respeito, no caso, falando da praia do dia 2 de fevereiro. Eu faz hora que não falo com respeito a isso, até porque também não está na época, né? Mas eu gostaria que, pelo menos dessa vez, quando eu voltasse aqui após dia 2, pudesse só ter elogios com respeito à festa da mãe Iemanjá aqui na nossa praia em si. Então, uma das coisas que eu reclamei bastante na passagem do ano é que fazem a entrada da mãe Iemanjá, saída do mar, carregada pelos umbandistas, antes a guarda, no caso da Brigada Militar, dos bombeiros, e depois pelo povo umbandista. Justamente nesse mesmo momento faz um show de fogos, tá? Que é muito bonito, muito lindo, proporcionado pelo município, tá? Mas ao mesmo tempo, digamos assim, quando falei nisso, muita gente me deu razão e outras ficaram assim meio em cima do muro. Mas a beleza é tanta, o barulho é tanto com respeito a esse show de fogos, que na verdade todo mundo volta-se para ver o show de fogos, muitos de costa para a entrada da mãe Iemanjá ali, e acaba não vendo a entrada da santa. Enquanto isso, lá em cima, num palanquezinho que é montado, coitado dos alabês, dos tamboreiros, se esgaçam a cantar de tudo que é forma, de tudo que é jeito, sempre com aquele som muito precário, sabe? O som que não acertou até o dia de hoje. Então, praticamente ninguém vê ou ninguém escuta o que está sendo cantado lá em cima, porque está todo mundo voltado, olhos, quando não de costa totalmente, dependendo da posição da pessoa, para ver o show de fogos. E isso era uma coisa que deveria ser melhorada, é uma crítica construtiva, gente. Eu acho que todo mundo, e principalmente vocês, Irmandade Religiosa, que participa, a membros da Federação com a Irmã, que costumam ver o meu programa e depois muitas vezes distorcem aquilo que eu estou dizendo, mas observem bem. É feito filmagem diante disso aí. Então, vocês se pararem e olhar, vão ver que justamente nesse momento, quando a Iemanjá está saindo da água subindo, começa o show de fogos. E ninguém, absolutamente ninguém, presta atenção à mãe Iemanjá. De tal beleza que é o show de fogos, que na verdade vem apenas embelezar, porque não pertence ao culto. Tá? Mas tudo bem. Eu acho que milhares e milhares de pessoas vão lá para ver os fogos, e também participar da questão da mãe Iemanjá, do qual deixa muito a desejar. Então, essa partezinha específica, se todo mundo, digamos assim, concordar com isso aí, gente, pelo amor de Deus, vamos dar uma sopradinha lá no presidente, lá nos organizadores da festa, dá uma seguradinha. Ou faz os fogos primeiros e deixa a mãe entrar, tá? Depois, ou vice-versa. Tá? Mas, na verdade, os dois no mesmo momento, fica difícil para mim, religioso, entender o ato de duas coisas grandiosas no mesmo momento. Grandiosas, a entrada da nossa mãe Iemanjá, como também o show de fogos que ali está acontecendo. Tem que ser minutos, uns depois ou outro, tá? Vice-versa, que escolham a maneira que ser, mas não no mesmo momento. Tenho certeza que a maioria das pessoas, digamos assim, que lá está, esse ano vai poder observar se for repetido de novo. Tá? Ninguém dá bola, digamos assim, para a imagem da santa que ali está subindo. Ninguém consegue ouvir o que os tamboreiros estão tirando. Tá? Porque no momento do show de fogos é aquilo que todo mundo ali está vendo. Aí vão dizer, mas olha, vê no final do ano como é que fica a praia também para ver o show de fogos. Não vão lá por nada, a não ser o show de fogos em si. Então vamos separar os momentos para quê? Para valorizar o ato religioso que está acontecendo ali no momento. Tá? Tenho a impressão que se um pouquinho de inteligência, um pouquinho de traquejo no que seja realmente a religião, vão se dar por conta disso aí. Tá? É uma crítica construtiva, espero realmente que consiga entender o que eu estou tentando fazer, o que estou tentando dizer, como sempre fiz todos os anos aqui, não só falando da festa da Iemanjá, como da festa da Cascatinha também, que caiu
perdemos o conceito em cima disso aí. Todo mundo passa por aqui e vai direto para Rio Grande, tá? Quando não saem daqui, vão para cima, para outros municípios mais para cima, aí, no intuito de realizar os seus trabalhos em si. Então, isso tem que ser mudado, gente. Tem que ser mudado. É uma crítica, volto a dizer, construtiva. Apenas mudar um pouquinho esse momento da festa, tenho certeza que será belíssimo o ato do show de fogos, a entrada da Iemanjá, que tem que ser melhoradinho um pouquinho, aqueles que lá em cima também tem que fazer um pouco mais, tá? Arrumar aquele som que não dá para entender. Quer dizer, quem está ali dentro ali daquele circo ali, talvez consiga ouvir alguma coisa, mas quem está lá fora e no meio de uma multidão não escuta absolutamente nada. Nada. Então, vamos mudar isso aí, tenho certeza, entre tantas e tantas coisas que precisam mudar, mas tudo bem. Mudando isso aí já melhora uma boa parte da nossa festa em si. Principais sintomas da mediunidade. A mediunidade é a capacidade que todos nós temos, em maior ou menor grau, e tipos diferentes de servirmos de veículo de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. A mediunidade é a principal ferramenta utilizada na Umbanda em seus trabalhos, pois através desta, os médiuns, pessoas que fazem uso direto da mediunidade, exercem o poder de cura, aconselhamento e de realização espiritual para aqueles que buscam e auxiliam. Através dela, ocorre contato com os mestres espirituais e também através dela sanamos a nossa consciência, as nossas deficiências, nos evoluímos pela prática da caridade e que elas nos oferecem no intuito de diminuir a nossa dívida para com a humanidade, um dom, uma missão. A mediunidade pode ficar latente durante toda a vida e não causar maiores problemas, ou pode explodir, causando transtorno na saúde, na vida sentimental, na vida profissional, dependendo da sensibilidade do médium e que varia de pessoa para pessoa. Devemos esclarecer, entretanto, que não é a mediunidade que causa esse transtorno, e sim o comportamento irregular que a pessoa passa a ter, uma vez que fica sem autocontrole, instável, emocional e captando vibrações nem sempre boas das pessoas com quem convive e dos ambientes que frequenta. Tudo isso contribui para que a pessoa se indisponha com seus entes mais queridos, se indisponha no seu ambiente de trabalho e muitas vezes perca a sua boa saúde anterior, já que normalmente assumirá um estado mental negativo. A mediunidade é um dom que precisamos aprender a controlar e que precisa ser disciplinada. Para nos controlarmos esse processo, fazemos muitas vezes uso do desenvolvimento mediúnico. A questão da mediunidade, conforme aqui ainda tem muita coisa ainda para citar, relata justamente muito aqueles que têm me acompanhado, e eu tenho buscado através da doutrina, está batendo em cima, e até agora nessa última vez, a última terreira que foi no sábado, tive a oportunidade de conversar com os irmãos justamente explicando exatamente isso aqui, tá? Que a mediunidade é latente em todo mundo, é a capacidade que todos nós temos, em maior ou menor grau, tipos diferentes, mas ao mesmo tempo tornar isso, digamos assim, passividade, a incorporação dentro da nossa Umbanda é uma questão de desenvolvimento, é uma questão de autocontrole e é uma questão, acima de tudo, de doutrina, para que isso possa vir a acontecer. Porque a pessoa, digamos assim, que diz que é médium e não a trata, e ao mesmo tempo deixa que essa mediunidade venha aflorar a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, quer dizer, muitos acabam aonde? Dentro de um sanatório. Porque dizem que são, dizem que têm, dizem que fazem, e na verdade, sem uma doutrina ou sem uma devida explicação sobre o que está acontecendo diante dessa pessoa e que essa mediunidade precisa ser desenvolvida, ela já está num apto, pronto, digamos assim, a ser levado dentro de um centro de Umbanda, quer dizer, fica difícil as pessoas aí fora entender. E então, é isso que exatamente se explica, quer dizer, tudo é passível, digamos aqui, de poder ser controlado através de uma ação doutrinária dentro da nossa Umbanda, do qual se leva para dentro de um centro e a partir dali começa esse desenvolvimento espiritual para se dar passividade à incorporação. Fora isso, outros tipos de mediunidade também tem um centro específico do qual possa ser tratado. Em outro caso, quer dizer, somente realmente médicos, psicólogos, psiquiatras é que vão conseguir, de uma certa forma, dar a dominação daquilo que está acontecendo diante da pessoa em si. E muitos deles, após tratar, depois diz, olha,
procura um centro de espírita, vá se tratar, filho, porque é isso que acontece. Estou ao vivo, 26/10, hoje a nossa data, tá? Estou com o programa ao vivo novamente. Principais sintomas da mediunidade. Vamos ver se alguém se identifica diante deles. Sintomas clássicos. Suor excessivo nas mãos, axilas, principalmente nas mãos. As mãos ficam molhadas, quase geladas, os pés também podem ficar gelados, as maçãs do rosto muito vermelhas e quentes, orelhas ardem. Depressão psíquica, a pessoa fica totalmente instável, passando de uma grande alegria para uma profunda tristeza sem motivo aparente. Fica melancólica e sente uma profunda solidão e como se todo mundo estivesse voltado contra ela. É facilmente irritável e nessa fase ela vai ferir com palavras e gesto aquele que mais gosta. Outra alteração no sono, sono profundo ou insônia. Insônia é provocada pela aceleração do cérebro devido à vibração. Os pensamentos voam de um assunto para outro, incontrolável. A pessoa não consegue dormir. O sono profundo é devido à perda de ectoplasma, de força vital, ao enfraquecimento geral do organismo e as vibrações da pessoa são reduzidas. Perda de equilíbrio, sensação de desmaio, perda de equilíbrio é uma sensação muito rápida, a pessoa pensa que vai cair e tenta se segurar em alguma coisa, mas a sensação termina antes que ela consiga fazer qualquer gesto. É extremamente desagradável a sensação de desmaio. Normalmente ocorre quando a vibração abandona a pessoa bruscamente e ela fica muito pálida e tem que sentar para não cair. Às vezes ocorre sensação de vômito ou de diarreia, um copo d'água com bastante açúcar, a respiração pela narina direita normalmente basta para contornar essa situação. Outro sintoma, taquicardia, comum em algumas pessoas. Há uma súbita alteração no ritmo dos batimentos cardíacos, fruto do aceleramento provocado pela vibração atuando. Outro, medos e fobias. A pessoa fica com medo de sair sozinho, de se alimentar, de tomar remédios, pois acha que tudo isso lhe fará mal. Às vezes tem medo de dormir sozinho ou com luz apagada. É muito comum também uma total insegurança em tudo que vai fazer. Todos esses sintomas tendem a desaparecer com a preparação espiritual e o desenvolvimento mediúnico, mas o tempo necessário ao desenvolvimento dependerá muito do grau de mediunidade, do interesse e da preparação espiritual do médium. Vejam bem, tudo isso que eu disse, pode ali, mas então nem vou me tornar um médium, porque tudo isso se dá, não. A verdade é que tudo isso que a pessoa sente, muitas vezes, já é uma mediunidade aflorada, e conforme diz a matéria, todos esses sintomas tendem a desaparecer com a preparação espiritual e o desenvolvimento mediúnico, mas o tempo necessário do desenvolvimento dependerá muito do grau da mediunidade, do interesse e da preparação espiritual do médium. Então vejam que para nós, digamos assim, que já somos mediuns há algum tempo, não é que todas essas sensações muitas vezes não aconteçam. Acontece sim. Tá? Só que, digamos assim, como nós já damos passividade a uma incorporação, no momento da incorporação isso tudo passa. Ao mesmo tempo também, quando o guia vai embora, não deixa, digamos assim, todas essas sensações diante de nós. Por isso que é importante o desenvolvimento em si. Mas aquele que está se iniciando diante da religião, estou ao vivo com o programa no Mundo dos Orixás, Cantos e Magia, não atendo o telefone, tá? Apenas mensagem. Hoje, dia 26/10, estou ao vivo aqui na TVC. O que é importante, conforme estava dizendo, quer dizer, que para aqueles que estão se iniciando diante do desenvolvimento mediúnico, numa terreira de Umbanda, saiba que essas alterações, tá? Como taquicardia, medos, fobia, porque a pessoa acha que vai cair, tá? Perda do equilíbrio, a pessoa também acha que vai cair, alteração no sono depois disso, que a pessoa muitas vezes acaba tendo parte do desenvolvimento através do sono, tá? Depressão, muitas vezes a pessoa se sente bem, outras vezes se sente mal. Isso faz parte da parte mediúnica da pessoa em si. O que tem que se ver é justamente isso, o tempo de desenvolvimento que a pessoa vai ter, e muitas vezes é ministrado pela própria casa, pelas entidades, no caso, além da palavra, além da devida explicação, banhos, tá? Defumações, tá? Muitas vezes queimas de pólvoras, até no intuito de poder facilitar aquilo que possa estar, ou devido ao cruzamento, seja na mata, seja na água, seja com pembas, quer dizer, então existe várias partes que se possa vir fazer no intuito de equilibrar essa mediunidade para que essa pessoa não tenha todas essas sensações em si que acontecem em si, mas faz parte. Existem mais de 100 tipos de mediunidade, mas os mais comuns são os seguintes. Intuição.
É um tipo de mediunidade onde o médium recebe em seu pensamento, sob a forma de uma sugestão, mensagem provida de um espírito. A intuição nem sempre deve ser seguida, a não ser que o médium consiga identificar a entidade que está intuindo. Essa identificação ele aprenderá a fazer no seu desenvolvimento, pois cada entidade produz uma sintonia diferente no seu organismo, ou seja, linhas do qual nós trabalhamos dentro da nossa Umbanda, tá? Linhas dentro da nossa Umbanda, Caboclo, Preto Velhos, tá? Crianças, a própria linha do Oriente, tá? Consequentemente, depois vem a questão, digamos, pro lado da Quimbanda, tá? Que vem Exus, Pombagiras, outras falanges predominantes, e cada uma traz uma sintonia e principalmente uma vibração diferente daquilo que se está acostumado. A incorporação é uma mediunidade em que o médium sintoniza a vibração da entidade e essa vibração toma conta de todo o seu corpo. A sintonia mental pode produzir uma incorporação parcial ou integral. Na incorporação parcial, o médium fica consciente, isto é, ele sabe que está ali, sente, observa, mas não domina o corpo nem controla o raciocínio. Perde também a noção do tempo, embora tenha sido espectador de si mesmo. Perde a noção de muitas coisas que se passou ao desincorporar. Na incorporação parcial, pode haver uma quebra de sintonia ocasional, o que permitirá ao médium interferir na comunicação. Isso é importante. Muitas pessoas dizem assim, mas no momento que eu estou com um guia arreado em mim, eu vejo, eu escuto, eu sei o que está acontecendo na minha volta, aquela coisa toda, mas aqui já está uma explicação, entre tantas outras que eu dou, que vamos repetir novamente. A incorporação é a mediunidade em que o médium sintoniza a vibração da entidade, e essa vibração toma conta de todo o seu corpo. A sintonia mental pode produzir uma incorporação parcial ou integral, na incorporação no caso do médium, né? Tá? Incorporação parcial, o médium fica consciente, isto é, ele sabe que está ali, sente, observa, mas não domina o corpo nem controla o raciocínio. Perde também a noção do tempo, embora tenha sido espectador de si mesmo. Ele se vê, perde a noção de muitas coisas que se passou ao desincorporar, ele não lembra. Na incorporação parcial pode haver a quebra da sintonia ocasional, o que permitirá ao médium interferir na comunicação. Aí realmente é passível, digamos assim, de poder sentar e conversar com o diretor espiritual da casa, com o próprio guia, de poder dizer que está havendo uma interferência mental sobre aquilo que ele possa ter que dizer com alguém. Isso muitas vezes se encontra facilmente quando uma pessoa não gosta da outra, utiliza a comunicação do seu guia no intuito de maltratar aquela pessoa ou dizer coisas ruins, tá? E isso está havendo uma interferência nesse sentido, e isso é passível de cortar. Tá? Existem várias maneiras de cortar esse tipo de coisa, além de uma boa repreensão no caso de que a pessoa não pode utilizar uma entidade. Ao mesmo tempo, existem várias coisas, como principalmente um ponto arriscado, tá? No intuito de poder cortar essa vibração que está sendo negativa diante da pessoa ali. Na incorporação integral, o médium fica totalmente inconsciente, pois há uma perfeita sintonia com a vibração da entidade. Nesse caso, não há possibilidade de interferência e, ao desincorporar, o médium não vai se lembrar de nada do que se passou. Veja que há uma diferença entre a parcial e a integral. Queremos esclarecer que a incorporação parcial é tão autêntica quanto a integral. O único problema é o médium não interferir, procurando se isolar e deixar que a entidade atue livremente. A esmagadora maioria de médiuns, mais de 95%, trabalha em incorporação parcial e é uma pequeníssima minoria, menos de 5%, em incorporação integral. Então vejam que muitas vezes, digamos assim, quando eu estou falando de uma forma, ao meu ver, construtiva do que acontece dentro dos terreiros, muitas pessoas acham, ele quer ser o dono da verdade, ou ele está denegrindo a religião quando está falando. Não, mas é justamente por isso que as coisas, de uma certa forma, têm que ser tratadas claras.
Quando um médium, digamos assim, não sabe o que faz, utiliza o nome de uma entidade de luz no intuito de poder fazer aquilo que bem quer, principalmente, excessivamente, buscar o ato sexual ou a sexualidade das pessoas nesse intuito, quer dizer, existe muito isso, principalmente na falange de Exu e Pombagira, tá? Na falange do Zé, e outros, de alguma forma, que usam a próprio nome da entidade, no intuito de dizer aquilo que a bel prazer contra qualquer um, muitas vezes prevendo mortes, coisas que isso não se faz, tá? E ao mesmo tempo, digamos assim, buscando tirar proveito da situação, como a cobrança de serviços, como também, no caso, dar endereço, que muitos dão endereço, olha, me procura no lugar tal, só falta dar o vale transporte, se ele tiver no bolso, periga até dar, quer dizer, então, isso é o que acontece, tá? Então, na verdade, quer dizer, o que a gente busca aqui, de alguma forma, é dar justamente esclarecimento para que as pessoas consigam entender, tá? Queremos esclarecer que a incorporação parcial é tão autêntica quanto a integral. O único problema é o médium não interferir procurando se isolar, ou seja, e deixar que a entidade atue livremente. Nós não temos essa condição de estar interferindo, ou seja, não temos que interferir diante daquilo que o guia fez. Seu guia me disse isso, seu guia me disse aquilo, que bom, foi ele. Seu guia, o louvor é dele, não é meu. E é assim que tem que ser. O senhor não se lembra? Não me lembro. É assim que tem que ser. Porque cada vez mais que você vier repetir isso para você mesmo, você está se aumentando o volume da sua própria mediunidade e com isso chegará a esse menos 5% que hoje em dia tem. Tá? Aquele que muito coloca o nome da sua entidade ou o ato daquilo que é feito na primeira condição, como diz, meu caboclo diz isso, meu caboclo faz aquilo, aquela coisa toda, e vivem comentando, olha que tem de gente, e eu pego fazendo isso, tá? Tu não te lembra que o meu guia te disse isso, que o meu guia te... Pô, não faz assim, cara. Então, isso é o que acontece, tá? Outra maneira, digamos assim, da mediunidade é a vidência. É um tipo de mediunidade que permite aquele que possui, que a possui desenvolvida, a ver as entidades e as irradiações. Pode ser de 3 tipos: direta, intuitiva e focalizada. Vidência. A pessoa, de uma certa forma, consegue prever, consegue, de uma certa forma, enxergar alguma coisa que está por acontecer, e isso também é um tipo de mediunidade. Na vidência direta, o médium pode ver as entidades de 4 maneiras diferentes. 1. Na projeção, o médium vê apenas um facho de luz, uma coloração que depende da vibração atuante. Não vê forma humana, nem identifica a identidade. 2. Na parcial, o médium percebe uma forma humana ao lado de quem está trabalhando espiritualmente, mas ainda não dá uma perfeita identificação, vê somente o contorno da forma. 3. No acavalamento, tá? O médium vê a entidade por cima dos ombros de outro médium e já percebe se é masculina ou feminina, se o caboclo, o preto velho ou um outro falangeiro qualquer, se os cabelos são longos ou curtos. 4. Aliás, muitos médiuns que tiveram esse tipo de evidência afirmam por desconhecimento que as entidades vistas possuíam mais de 2 metros de altura, não percebendo que a entidade vista acima dos ombros de outro médium produz uma falsa impressão de altura. 4º esclarecimento, no encamisamento, o médium vê a entidade toda perfeita, e isso acontece na incorporação integral, quando a entidade toma conta do corpo de um outro médium. 5. Na vidência intuitiva, o médium vê apenas com a mente, ele se concentra e percebe a imagem mental por intuição. 6º, na vidência focalizada, o médium utiliza algum objeto para a vidência, como um copo d'água ou um cristal. As imagens aparecem no objeto da vidência. Muitas vezes o médium videntes veem claramente como nós vemos, uma árvore, um carro, um espírito, sem utilizar a ferramenta nenhuma, senão os olhos. Isso muitas pessoas dizem, eu sou vidente, eu consigo ver certas situações, eu consigo ver o que vai acontecer. Olha, e veem. E muitas vezes não consegue transmitir aquilo realmente como deveria ser, para se tornar, digamos assim, um esclarecimento, como também até um sobreaviso sobre alguma coisa que está por acontecer. Então isso é bastante importante, quem tem esse dom da evidência, poder tratá-lo, tá? Para que isso realmente possa servir de benefício para si e também para os outros em si. Outra maneira, clarividência,
É um tipo de mediunidade que permite ver ver os fatos que ocorrem no passado e o que ocorrerão no futuro. O clarividente pode ver os corpos astrais, mentais de outras pessoas e tomar conhecimento da vida em outros planos espirituais. É um tipo de mediunidade difícil de ser encontrada. Outro tipo de mediunidade é a audição. O médium ouve uma voz clara, nítida nos seus ouvidos e dessa forma recebe as mensagens. Na audição devemos ter o mesmo cuidado que temos na intuição, no que diz respeito à identificação de que está dando a passagem. Médio de transporte, outra maneira de mediunidade, é a capacidade de visitar espiritualmente outros lugares, enquanto o corpo físico permanece repousando tranquilamente. O espírito se desliga do corpo e vai para o espaço. Esse transporte pode ser voluntário ou involuntário. No transporte voluntário, o médium se predispõe a realizá-lo. Ele se concentra e se projeta espiritualmente em outros lugares, tomando conhecimento do que vê e do que ouve. Transportes involuntários ocorrem durante o sono. Todos nós nos desligamos do corpo físico durante o sono e encontramos em contato com pessoas, lugares, do quais não recordamos ao acordar. Às vezes, recebemos nesse transporte soluções para os nossos problemas que mais tarde nos aparecerão ideias próprias. A respeito disso, um ditado popular: para a solução de um grande problema, nada melhor que uma boa noite de sono. Que é o que se diz, né? Porque sempre vem através do sono alguma maneira. Tem desdobramento, é um transporte de um espírito médium que fica visível a outra pessoa, o corpo físico fica repousando, o espírito do médium se torna em outro ambiente, e nesse ambiente torna-se visível. Última maneira, psicografia. Tipo de mediunidade muito comum, podendo ser intuitiva, semimecânica ou mecânica. É a capacidade de receber comunicações pela escrita. Na psicografia intuitiva, o médium recebe as mensagens nas mentes e passa para o papel e pura intuição. Na psicografia semimecânica, o médium, à medida que vai escrevendo, vai também tomando conhecimento do que escreve. O espírito atua simultaneamente na mente e na mão do médium. Na psicografia mecânica, o espírito atua somente na mão do médium que escreve e só toma conhecimento após o transe. Quando, ao invés de escrever, o espírito utiliza a mão do médium para pintar, esse tipo de mediunidade é chamado de psicotografia. Muito bem, aqui relatamos, digamos, alguns tipos de mediunidades. Tá? Agora vem aqui recomendações aos médiuns. Orar sempre que possível a fim de ficar em contato com Deus, pedindo-lhe que fortaleça seus guias e protetores para a prática da caridade. 2. Ler nas horas de folga um livro-jornal intuitivo sobre Umbanda, Espiritismo ou Evangelho, assim reeducando o próprio espírito. 3. Fazer tudo para ter um dia calmo, sem aborrecimento nem discussões, preparando-se durante o dia para realizar bons trabalhos à noite no terreiro. 4. No dia das sessões, abster-se de comer carne, pois essa diminui o magnetismo, enfraquece o teor vibratório, desgasta as energias vitais, dificultando as incorporações. 5. Não se fanatize pelos cultos afro-brasileiros, evitando discussões estéreis, violentas, exageradas, apaixonadas, ou falando todo instante a respeito dos fatos relacionados com a Umbanda. Troque ideias no momento certo, em conversas sérias, em que haja interesse em se aprender algo útil. Muito bem, matéria um pouquinho extensa, mas era preciso pontuar algumas coisas com respeito à mediunidade. Tá? Ainda teria alguma coisa com respeito à reencarnação, mas vai se tornar muito longo a gente falar sobre os principais sintomas da mediunidade. Espero que possam ter entendido. Qualquer coisa em contrário, faça um contato e a gente vai recolocar novamente algumas questões com respeito à mediunidade. Esse é o programa No Mundo dos Orixás, Encantos e Magia. Estou ao vivo hoje, dia 26/10, e estamos levando um pouquinho de cultura. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que já possa ter entrado. Para variar, 12 mensagens. Vamos ver aqui. Mensagem requer uma resposta. Faz uma Europa Oxalá com boldo na cabinda, no jeje. O boldo é uma das ervas pertencentes ao Pai Oxalá. Tá? Se a pergunta era essa, tá? Realmente se utiliza boldo, é tapete do Oxalá, como costumo dizer, tá? Pertence ao Pai Oxalá. Vamos saber.
Bom, realmente a Orixá Mãe Oxum é que vai reger o ano de 2011, tá? E eu vou deixar essa parte de oferendas, que a oferenda para a Mãe Oxum, no caso, além das próprias flores, perfumes, tá? Um prato de quindim, como canjica amarela, tá? E outras maneiras de se montar essa bandeja, do qual nós vamos estar dando toda a devida orientação com respeito a isso, viu? Mas é a Mãe Oxum que vem reinar o ano. Muito bem, boa noite, seu programa está ótimo, abraços Veras e Eva da Coab 2, um abraço dona Vera, um abraço dona Eva, muito obrigado pela sintonia do nosso programa, tá? Num momento aí que deve estar dando política, né? Se não estava vendo a novela, né, dona Eva? Sobre a minha saúde, porque a minha saúde... Bom, minha amiga, como é que eu posso saber? Lavar a cabeça com o Mioró e o Axorô tem a mesma força de um Aribibó? Não, cada coisa tem o seu axé de força diante disso aí, tá? O axé de força, em primeiro lugar, digamos assim, é elevado pela mão do Pai de Santo, quer dizer, a mão de quem está fazendo. Ao mesmo tempo, depois da própria aceitação do Orixá, diante daquilo que tem que ser feito, quer dizer, se foi determinado um Mioró com o Axorô, foi assim determinado pelo seu próprio Orixá, tá? Então, o axé de força vem 50% da mão que o está fazendo e 50% do Orixá, que assim o determinou e está recebendo. A questão do Aribibó, tá? Que já é uma autoafirmação maior, porque já vai ficar sentado pelo menos uma quartinha, se quiçá também uma cremeira, tá? Isso também já é de maior valor dentro da nossa religião em si, tá? Mas tudo conforme os orixás assim estão pedindo. Gostaria de saber relacionamentos, se despedir. Amigo, só através do jogo de cartas eu buzo para que eu possa dar uma determinação com respeito a como vai ser o futuro das pessoas, como está a saúde. Dessa maneira aqui não tenho capacidade de dizer, estou respondendo de uma certa... o que quer dizer Calunga Grande? Calunga Grande é o mar, tá? Nós temos Calunga Pequena, que é o cemitério, e Calunga Grande, que é o mar, que pertence a Mãe Iemanjá, tá? Entrou já mais 8 mensagens aqui, assim eu não vou parar. Doutor Álvaro, não me recrimine, doutor Álvaro, só estou dando uma passadinha rápida aqui. Sobre a minha saúde, vivo irritado. Meu Deus. Tem certos tipos de mensagem que eu não consigo responder, tá? Porque não... Bom, além... depende, digamos assim, se for para a parte do bando ou se for para a parte da nação, mas o mais comum, no caso, uma cerveja, oferta ao Ogum, tá? Uma cerveja branca, tá? Uma pequena posta, no caso de carne, de costela, com 3, 5 ou 7 partes de osso, tá? Do qual se assa dentro de num fogão, tá? Como se fosse fazer um churrasquinho, alguma coisa assim, tá? E se coloca um pouco de farinha na volta, alface, tomate, ovo picado, quer dizer, isso tudo se forma uma bandeja junto com essa cerveja, uma vela verde, branca e vermelha, tá? Que pertence, um bom cigarro desses, até com piteira, pode ser também, tá? Ou um charuto, tá? E se for pelo lado da nação, tem um pouquinho mais de diferença diante daquilo que se faz, mas praticamente é quase a mesma coisa, com diferença nas cores daquilo que vai se fazer, viu? Então essa é a oferenda. Bom, para o Pai Ogum, o melhor local para se fazer pedidos ou uma oferenda é no mato, tá? Apesar de Ogum dividir as estradas, no caso, junto com o Exu, tá? O melhor, digamos assim, até para uma maior tranquilidade, aquela coisa toda, é na natureza, como a gente diz, tá? Então vá no mato, ou pede alguma grande árvore, alguma coisa assim, e pode chamar Pai Ogum, porque na verdade todos os nossos orixás recebem, digamos assim, onde quer que a gente for entregar, desde que seja sobre a limpeza, como a gente diz, tá? Mas existe as moradas próprias, então é melhor se acertar diante do Ogum, que você vai largar, digamos assim, num cruzeiro de mato, é o ideal, tá? Você vai largar, digamos, simplesmente no mato também, porque já largar pelas ruas já vai imediatamente ser consumida pelos cachorros, tá? Que não deixa de ser um ato do orixá que possa provavelmente vir se servir, tá? Mas ao mesmo tempo também extermina rápida demais. A gente não deve estar deixando onde as pessoas possam passar, desrespeitar, tá? E chutar as coisas, e acontece. Segundo, porque eu não certo que ninguém estava com uma pessoa, de repente, bom, não posso dizer por que você não se acerta com essa pessoa, a não ser jogando carta, jogando búzio. 32 26 98 69, telefone lá do Ilê, 910 22 485, meu número está na tela ali, tá? Mas assim, aqui ao vivo, não posso dizer.
Tá? Fica difícil, né, dessa forma aqui, tá? Eu reconheço, eu acho que deve continuar acontecendo aquilo que eu tanto reclamo, que é algumas atividades externas da religião que ficam de uma certa forma jogando cartas, jogando búzios, mas eu nem vou falar mais com respeito a isso, quer dizer, então tudo bem, cada um como se diz, tá? Eu já deixei de entrar nesse detalhe aí. Bom, tem muita pergunta aqui que é mais no sentido pessoal, volto a dizer, estou à disposição diante da minha casa, tá? No Ilê do Pai Oxalá, no que jogar carta, jogar búzio, tá? Conversar, doutrinar, seja o que for, mas não falar pessoalmente assim do porquê, até porque não teria como vir fazer isso aqui. Estou ao vivo hoje, 21 horas, aliás, 20 horas no caso, e 50 minutos, tá? Estamos aí já indo para a primeira hora do programa. Tem muita coisa aqui. Vamos de imediato aqui no Povo Cigano aqui para a gente poder passar essa parte aqui, senão eu vou falando e vou perdendo. 26h10, estou aqui na TVC, seu canal comunitário, canal 9 via cabo 14 da NET. Às vezes tem pessoas que me ligam assim, tipo, eu passei, dei uma passadinha e não sabia que tinha esse programa. Pô, nós estamos no 8º ano, então você realmente tem que rodar mais tempo, digamos, diante da nossa televisão e buscar aquilo que é nosso aqui de Pelotas, tá? E a TVC é nossa aqui da cidade de Pelotas, do qual tem uma vasta programação. Eu estava dando uma olhadinha na tela ali, está praticamente tudo lotadinho. Eu lá na praia não consigo ter acesso a via cabo, no caso, né? Só eu tenho a Sky que não pega, mas ao mesmo tempo faz falta. Todo mundo que passa cabo na sua frente deveria realmente fazer essa assinatura e observar realmente o que a TVC, no caso, faz dentro de Pelotas através da sua programação, viu? Divulga realmente o que é nosso aqui da cidade, como esse programa Mundo dos Orixás, Encantos e Magia. Povo do Oriente, povo cigano do Oriente e povo cigano. Para falar sobre esse povo maravilhoso e iluminado, vamos começar por diferenciar um pouco e aproveitar para classificá-los numa escala compreensiva. Hoje chama Oriente a várias coisas diferentes. Temos assim várias subdivisões do termo, fora aquelas que não conheço. O povo do Oriente em si é formado por um grupo de mentores de energia mais sutil e que realmente trabalham em um nível mais elevado de vibração. Podem ser hindus, egípcios, chineses, asiáticos e antigos mesopotâmicos, hititas, sem falar nos incas e outros povos das Américas, esses mais difíceis de achar. Os ciganos do Oriente, aqueles que são orientais de origem, que no passado distante em geral foram sacerdotes e sacerdotisas de outros povos, com grande conhecimento espiritual, não se misturam com os Exus, pois suas linhas de trabalho não combinam. Isso nos mostra que não devemos confundir pombagiras ciganas com o povo cigano, sejam do Oriente ou não, pois são criaturas de classes diferentes. Exemplos, as pombagiras ciganas aceitam sangue, o povo cigano nem pensar. A primeira tem assentamento em ferro e a segunda na Tabatinga. Quanto aos ciganos realmente orientais, a maioria das vezes, seus assentamentos são feitos com ouro e outros materiais que aqui não posso revelar, somente favas e cristais. Assim temos povo oriental, normalmente conhecido como mentores, são mestres de outros povos de Oriente, com grande desenvolvimento espiritual. É um conhecimento profundo de vários assuntos, são muitos cultos e responsáveis de palavras e muito trabalho. Apresentam-se de formas humildes e simples, não necessitando de nenhum tipo de oferenda, além do axé, além da fé e da dedicação dos seus aparelhos, além de exigirem um cumprimento de regras básicas para uma melhor interpretação das energias com seus médios, não comer carne 24 horas antes das sessões, não praticar sexo no mesmo período, manter o corpo e a mente limpas, não consumir álcool e etc. Tem uma vibração extrema, sutil, e esperam que seus médios cumpram sua parte no que se refere ao preparo correto para o trabalho com suas energias. Trabalhe muito pela irradiação do que pela incorporação propriamente dita. Ciganos do Oriente são uma classe de ciganos composta por aqueles que, entre eles, que em encarnações anteriores tiveram um grande conhecimento da espiritualidade e da magia. A maioria encarnou entre o povo cigano. Posteriormente, de tal povo, preferiram guardar a imagem com a qual aparecem para nós. Em geral, denominam-se ciganos do Oriente para situar de onde vêm,
pois viveram no Antigo Oriente Médio ou no Extremo Oriente. São mais antigos ou antes, lembram-se dos tempos mais remotos em que foram conhecedores do poder e da magia dos antigos templos. Não são tão sutis quanto o povo do Oriente, mas também não são tão mundanos quanto os ciganos europeus, apenas para explicar. Levam tudo muito a sério, mas também são alegres, gostam de cantorias, bebem licores, vinho brancos, chás de frutas, alguns fumam, outros não. Comem comidas ciganas, muitas frutas, frutos da terra. Gostam muito de flores em suas oferendas e trabalham com cristais, cromoterapia, numerologia, astrologia, limpeza da aura, uso dos chakras, fluidoterapia, fluidificação das águas com fins curativos, aromaterapia, tarô e outros jogos e feitiços do seu conhecimento. Gosto muito do trabalho com a cura física, com a doutrinação que cura espiritualmente. Ciganos. Povo nômade, com grande conhecimento de magia, muito alegre, dançante, raça que tem conhecimento de muitos povos, justamente pela sua origem nômade, a sua capacidade de, num só tempo, cultivar suas tradições, adaptar-se a novos lugares e costumes. Ao contrário dos orientais, não passarão suas vidas no Oriente, tá? E sim em andanças pela Europa e alguns países do Oriente Próximo, alguns poucos passaram pela Ásia, na altura da Índia, mas em geral vêm da Europa e dos países da antiga cortina de ferro. Trabalham muito com magia do amor e de prosperidade, bebem fumo, seus cardápios incluem comidas ciganas tradicionais, frutos e frutas. Jogam cartas, leem mãos, são devotos de Santa Sara, de Nossa Senhora Aparecida, são católicos na sua maioria. Pombagiras ciganas não são, em geral, ciganos do Oriente. Tornam-se ciganas em função do seu modo de vida que levaram ou buscam conhecimentos da magia cigana para trabalharem, e porque em algum tempo de sua vida passaram a conviver com esse povo e deles adquiriram alguns hábitos. Então, diferenças de alguma questão com respeito ao povo cigano, tá? Ciganos do Oriente, povo do Oriente, cigano do Oriente e povo do Oriente, segundo a denominação, são coisas diferentes, tá? Pombagiras ciganas e o povo cigano também de uma forma diferente, tá? Daquilo que são colocados, e espero que tenham entendidos. Programa no Mundo dos Orixás, Encantos e Magia. Vamos dar fazer uma pausazinha. Eu pedi ele para a técnica ali, que ele tem um CD ali de música. Coloque a faixa número 1 aí, tá? Para dar uma aliviada um pouco aqui na minha garganta. E já voltamos já com o programa no Mundo dos Orixás, Encantos e Magia. Hoje, dia 26/10, tá? Estamos ao vivo aqui na TVC. Já voltamos. Faixa número 1 do CD que aí está guardada aí.